cidade de Nínive e clama contra esta cidade, pois sua maldade subiu até a mim. E Jonas levantou, fugindo da presença do Senhor, foi em direção a Tarsis. E dentro do navio, Jonas resistiu à minha vontade. Mas o Deus que manda na terra, no céu e no mar, mandou um grande vento agitando o mar. Formou-se uma grande tempestade, o navio estava a se quebrar. E os marinheiros clamavam cada um a seu Deus e jogavam ao mar suas fazendas, pensando eles que o peso do navio iriam aliviar. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonás. Que povo é o teu? Quem é o teu Deus? Que ocupação? De onde vens então? Eu sou hebreu, temo a Deus que fez o céu, mandar no céu, morar no céu e mandar também no mar. Levanta, me lança no mar e o mar se aquietará. Levanta, me lança no mar e o mar se aquietará. E pegaram Jonás. Glória, bendito seja o nome do Senhor. Este é o nosso Deus, um Deus que acalma o mar, mesmo diante de tudo aquilo que nós somos dignos de sofrimento por causa dos nossos pecados. Ali, a história de Jonas nos mostra que ali não havia nenhum justo sequer. Apesar de a gente ficar muito triste por todo aqueles homens perderem suas cargas, estavam indo para uma ilha que precisava muito de todas aquelas cargas, aquelas pessoas precisavam chegar até ali, mas maior que as cargas estava a vida deles. E Deus estava se importando com a vida deles. Às vezes, as nossas perdas, elas não são um problema. O melhor é a gente estar vivo, porque com condições de viver, a gente também tem condições de superação. A gente também tem possibilidades de superação. Então, Deus fez com que aqueles navegantes não somente tivesse a visão de que Jonas estava errado, mas também tivesse a visão de que o Deus do Jonas é o Deus que livra, é o Deus que manda no mar, que manda nos ventos. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, nós estamos no mês de setembro, hoje 24, o nosso tema, oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado no cada livro da Bíblia, esse é o nosso tema desse mês. E o nosso subtema, o livro do profeta Jonas, mostra o quanto o ser humano é importante diante de uma situação extrema, ou melhor, impotente diante de uma situação extrema. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, nadando a cerca de 6 km por hora, o peixe cumprindo a missão dada por Deus, levando um profeta desobediente, sem misericórdia e com desejo de vingança, o peixe sendo resposta da oração de Jonas e proanunciando a ressurreição do Messias, porque assim como passou Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus também teve que passar pela morte e ressuscitar ao terceiro dia. Então nós estamos diante
de um Deus que responde, de um Deus presente. Repare que Deus ficou presente com os homens ali no barco, porque eles foram se humilhar, eles foram fazer votos com Deus depois de tudo se acalmando, mas Jonas, que estava no ventre do peixe, começou a orar. Aí Jonas, que estava dormindo, tranquilo na navegação, mesmo diante da tempestade, agora ele está na sua própria tempestade. Ele está passando pelo seu próprio drama, enfrentando seus próprios problemas. E qual era o principal problema de Jonas? Sua desobediência a um propósito divino. Nosso versículo de ouro diz: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para tragar a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas, capítulo 1, verso 17. Ao Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, o teu grande poder, com o teu grande braço estendido, não te é maravilhoso coisa alguma. Jeremias 32, 17, né? Ah, Senhor Jeová, essa pronúncia faz com que a gente perceba que Jeremias, ele percebe a grandiosidade daquele que criou os céus e a terra e o glorifica. A gente deve glorificar. Jonas falou, né? Eu sou servo daquele que criou os céus e a terra. Nossas verdades inquestionáveis diz assim: a ira de Jonas após a pregação, após ser cuspido pelo grande peixe e cumprir a sua missão. Deus fez uma grande planta crescer para dar sombra a Jonas, que se alegrou com o alívio. Observe aqui que a ira de Jonas após a pregação é um relato, é uma análise de como as coisas vieram a acontecer. No dia seguinte, que Jonas havia entrado na cidade, caminhado, pregado a palavra, estava elétrico, né? Por estar livre, por ter saído ileso da situação, foi dar notícia para aquela cidade, foi pregar aquela cidade, nós vamos ver que tipo de pregação Jonas fez. Então, no dia seguinte, a planta morreu. Deus primeiro, quando viu Jonas, aquela agonia, mesmo assim, facilitou a vida do Jonas, fazendo a borboreira crescer e proteger Jonas do sol. Mas no dia seguinte, Deus permite que a borboreira morre, o que deixou Jonas ainda mais descontente com Deus. Quando Deus perguntou a ele se ele tinha razão para se enfurecer por causa da planta, Jonas respondeu que tinha razão para se enfurecer a ponto de desejar a sua própria morte. Veja só, ele estava tão indignado, tão aborrecido com Deus. Ele queria uma coisa de Deus e Deus não fez. Ora, só o fato Deus ter perdoado Jonas e ter trazido e colocado o peixe, jogado ele na terra, não ter ficado com ele até morrer, ele ainda estava triste com Deus. Tem pessoa que ela não sabe ter alegria pelas coisas que Deus faz por ela, não tem gratidão. Então Deus repreendeu a Jonas por se importar mais com a planta que cresceu numa noite e morreu em outra, do que com mais de 120 mil pessoas de Nínive, que eram obra de Deus. Deus, ele se importa com pessoas. Deus, ele se importa contigo, com a sua vida, com o seu bem-estar, mas prioritariamente com a tua eternidade. Muito bem. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, achou um navio e foi para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro do navio, mas isso com eles, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. E ele disse: eu sou hebreu
e tema o Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e o mar cessou a sua fúria, o vento. Tremeram, pois, aqueles homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram os seus votos. Jonas, capítulo 1, verso 1, verso 2 e 3, verso 9 a 10 e verso 12 a 16. Para quem está ouvindo pela primeira vez, nós fazemos esse corte porque o capítulo é grande, são muitos versículos para a gente ler aqui, mas essa leitura já dá para a gente entender o que aconteceu. O segundo momento é Jonas capítulo 2, verso 1 a 2 e 7 a 9, que diz: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu me ouviste a minha voz, quando desfaleceu em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade, vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei ao Senhor, o Senhor da vossa salvação, ou da minha salvação, né? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Observe que Jonas faz uma pronúncia incrível. Ele diz assim: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Quem é a misericórdia de quem? De Deus. E quem observa as vaidades? Os homens. Somos nós que nos apegamos às coisas materiais. Se aqueles homens não tivessem lançado as suas bagagens ao mar, eles teriam perecido logo. Mas eles abriram mão de tudo para salvar suas vidas. Quem sabe não é isso que Deus mais importa com você, que você abra a mão de alguma coisa que pode estar oferecendo a você problema. Jonas tinha uma decisão. Ele não queria cumprir o propósito de Deus, porque ele odiava os ninivitas. E não importasse o que Deus falasse, a gente vai ver que para Jonas o que mais importava era que Deus fizesse justiça, de qualquer maneira. Muito bem. Aí diz assim, nós já falamos que o livro de Jonas mostra o quanto o ser humano é impotente diante de determinada situação extrema. A oração mais longa da história acontece na vida de Jonas. 3 dias e 3 noites orando, e o seu clamor, ele chega ao reconhecimento. Ele reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas. No ventre do peixe, Jonas clama ao Senhor, reconhecendo que na sua angústia Deus o ouviu, mesmo no fundo do mar, onde as águas e ondas o cercavam. Ele declara: Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a correnteza me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passam por cima de mim. Agora veja
que nessa situação toda nós vamos ver o desprezo e o desespero e a esperança de Jonas. O desprezo vem depois, né? Jonas confessou que pensava ter sido expulso da presença de Deus, mas reafirmou a esperança no poder de Deus. Um dia voltar a ver o templo do Senhor. Veja que Jonas tinha consciência de que Deus é bondoso, misericordioso. Veja que Jonas, quando clama ao Senhor do ventre do peixe, ele clama porque ele acredita. Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele não deveria ter feito daquela forma. E ele estava num perigo muito grande. Jonas estava consciente que naquele lugar que ele estava poderia ser o fim dele, se Deus não intervisse. Só Deus poderia livrá-lo. Não, o peixe em si, qualquer animal que vai se alimentar, ele não tem finalidade de jogar fora o seu alimento. Ele vai comer o seu alimento e vai se satisfazer, porque aquele alimento vai fazer bem para ele. Sentindo a vida desfalecer e com as algas marinhas enroladas na sua cabeça, ele se lembrou do Senhor e a sua oração subiu ao templo de Deus. Veja que aquele peixe, ele não tinha comido só Jonas, ele tinha comido muitas algas, né? O ventre dele estava só aquele lixo grande. Imagina o suco gástrico no ventre daquele peixe, aquela coisa horrível que o Jonas estava vivendo. Ele nunca tinha passado por tanta imundícia como ele estava vivendo agora, nesse momento, dentro do ventre do peixe. Aquilo para ele era uma agonia terrível, né? Aí vem o arrependimento e a dedicação. Ele reconheceu que aqueles que adoram o Senhor, ou que adoram os ídolos, vãos, abandonaram a sua própria misericórdia. E enquanto ele oferecia sacrifício de agradecimento e cumpriria suas promessas. Agora Jonas estava disposto a cumprir promessa com Deus, mas ele não fez, né? Assim como muitas pessoas cumprem suas promessas com seus ídolos, com as suas imagens de escultura, mas não cumprem sua promessa para com Deus. Porque cumprir para com Deus não é adorar o ídolo ou a imagem, é falar diretamente com Deus. Ele está à escuta. Lá naquele barco não tinha ídolo, mas eles oraram ao Senhor e o Senhor os ouviu naquele momento. Salvação e libertação. O texto conclui como o Senhor falando ao peixe que vomita Jonas em terra seca. Veja que o peixe veio até a praia e lançou Jonas da sua boca. Veja que maravilha, né? A ordem de Deus dada ao peixe, o peixe cumpriu. Primeiro, levar Jonas até a cidade de Nínive. Ele pegou Jonas a cerca de 1.500 quilômetros, né, de distância de Nínive e veio navegando até chegar aonde Deus estava mandando ele chegar. A história de Jonas demonstra a soberania e a misericórdia de Deus sobre as nações. Jonas, ao fugir da vontade de Deus, experimentou uma grande provação, mas foi nessa experiência que ele começou a mudar e a sua atitude considerar que Deus era Deus de misericórdia. A lição é que devemos nos importar mais com o propósito de Deus, com a salvação das pessoas, do que com nossa própria vontade. Um pequeno relato de um profeta cheio de si. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Jonas 4:1. Todo ser humano que consegue sucesso em sua jornada fica satisfeito e, dependendo para quem trabalhou, fica honrado e pronto para prestar contas das suas honrarias que ele fez, do privilégio dele ter trabalhado para aquela pessoa. Jonas não estava alegre por estar trabalhando para Deus. Jonas não estava alegre por estar ali pregando a palavra. Jonas estava se sentindo obrigado a fazer aquilo, né? Diferente de muitos. Tem pessoas que estão na frente de obras, que estão na frente das suas famílias, que não estão felizes.
Tem pessoa que ela só valoriza uma da família dela. Ela só ama aquela pessoa. Ela é capaz de matar todo mundo, mas preservar aquela pessoa ali. E nós não podemos fazer isso, porque Deus ama a todos na sua casa. Deus ama a todos na sua empresa, inclusive seu patrão, inclusive aquele empregado que lhe prejudica. Deus ama a todos. O propósito de Deus, a princípio, não é prejudicar ninguém, mas é que todos se convertam, se arrependam dos seus erros. Não podemos usar a palavra de Deus como uma arma de justiça e vingança pessoal. Deus sempre agirá por sua própria índole e seus princípios. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus métodos nunca se confundem com os nossos. Deus nunca vai se comparar a nós. Então não é a nossa justiça que produz a justiça de Deus. Não são as nossas queixas que fazem Deus ter misericórdia de nós, não. Deus já decidiu ter misericórdia, ainda que não saibamos falar com Deus, ainda que não saibamos orar, né? O Jonas não era profissional da oração, mas na sua angústia orou o Senhor. O Jonas que orava no ventre do peixe era totalmente diferente do Jonas que se dispôs a anunciar a palavra de Deus. Como assim? Ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. E do ventre do inferno gritei e tu me ouviste a minha voz. Para ele estava pedindo misericórdia. Ele estava pedindo atenção de Deus, né? Ele estava pedindo boa resposta, ele estava pedindo solução dos seus problemas, ele queria uma resposta favorável, ele queria que Deus tivesse compaixão dele, né? Mas para as pessoas ninivitas não era o meu pensamento. Veja a diferença, agora Jonas não está mais no ventre do peixe, agora Jonas não está correndo perigo. Agora Jonas é uma pessoa que todo mundo tem medo na cidade de Nínive, porque ele saiu da boca de um peixe, e de um grande peixe. Ele sai de uma forma que todo mundo fica com medo. E ele sai anunciando que Deus, o Senhor dos céus e da terra, estava dizendo que em 3 dias aquela cidade, em 40 dias aquela cidade seria totalmente subvertida, se não houvesse arrependimento. Porém, Jonas não fala dessa palavra arrependimento. Jonas só fala do castigo. Mas apesar de Deus ter atendido todos os seus dias de oração, parece que ele não mudou nada, né? Jonas passa 3 dias e 3 noites orando, consegue a bênção do livramento de sair de dentro do peixe. Deus impede ele de gastar mais algum tostão, traz ele direto para Nínive, para que ele não tivesse todo o trabalho de se desgastar, de pagar mais passagem, ou de passar dias navegando. Teria que ser várias semanas para voltar para Nínive, e aquilo acontece em 3 dias, porque o peixe navega de uma forma tremenda, a 6 km por hora, é muito rápido, né? Não foi isso o que eu disse. Engraçado que Jonas agora iria jogar em rosto a Deus sua razão de ter tomado a decisão de ir contra a vontade de Deus. Ele diz, por isso me preveni. Para Jonas, Deus só pode responder favorável aos seus pedidos pessoais e nunca ter um olhar focado de compaixão e misericórdia com aqueles que não são bem vistos na visão do mundo, na visão de Jonas. Quantos de nós temos um olhar para as outras pessoas, mas um olhar que não as trata como pessoas dignas? Para determinadas famílias, dignas são só elas, que moram bem, moram nos condomínios, que têm proteção, que têm dinheiro, que andam em carro de luxo, né? E tem até pobre que não tem nada disso, mas é orgulhoso, porque tem não é muito rico, mas não é muito pobre, mas tem um certo orgulho, se acha melhor que a outra pessoa. E nós não somos melhores do que ninguém. Jonas se achava melhor e mais justo que o ninivitas. Só que Deus não olha por esse lado. O tempo de vida que você anda bem serve para você.
se você é justo, se você faz a coisa certa, se você não rouba, se você não bate ninguém, se você não ofende ninguém, se você é uma pessoa amiga, o bem é para você, não é Deus que vai ser beneficiado pelo que você ou que eu sou. E eu sou beneficiado por aquilo que eu sou, ou eu vou sofrer consequência por aquilo que eu sou. Sabe, sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que tu te arrepende do mal. Foi essa a resposta que Deus disse que Jonas disse para Deus. Eu sabia que o Senhor ia mudar. Eu sabia que o Senhor ia acabar amolecendo o coração aí e atender essas pessoas. Por isso que eu resolvi não vir, porque o que Jonas acreditava é que mesmo se ele não anunciasse a cidade que ela ia perecer, completasse os 40 dias, ela ia perecer. E Deus não faz assim. Deus não ia fazer algo sem antes avisar. A gente tem sonhos, tem revelações, a gente tem pessoas que às vezes nos avisam e a gente não se dá conta do nosso pecado, dos nossos erros, da nossa mentira, do nosso engano, da nossa falsidade, da nossa hipocrisia, da nossa prostituição, da nossa lascívia. A gente não se dá conta, né? Compra e não paga, não faz questão, não se preocupa com o que está sofrendo, não ora pelos que estão sofrendo nos hospitais. A sua dor é muito grande, mas a dor dos outros parece que não tem nada a ver. Tem pessoa que ela está vivendo num mundo se preocupando única e exclusivamente com ela ou com o filho. A dosimetria de Jonas é aos meus amigos tudo, aos meus adversários a pena máxima e, se possível, a extinção. Nós vivemos essa máxima no país, no chamado Brasil, né? As pessoas estão transformando a anistia em dosimetria. Mas há anos passados deram anistia plena para pessoas marginais, assassinas, pessoas que transformaram vida, matavam seus próprios colegas quando eles deixavam de fazer o que eles achavam melhor, né? Assaltavam pessoas e foram, além de receberem o perdão, ainda recebem dinheiro por isso. Mas agora não querem dar porque é um ato político. Então nós estamos vendo que as pessoas, para outras pessoas, a gente quer que elas sofram pena, paguem a pena, mesmo que elas não tenham culpa, né? Então, para meus inimigos, eu quero a morte, eu quero a desgraça, eu quero que eles... Não estou nem aí para eles, eu quero mais que eles morram, e não é assim. O objetivo de Deus é salvar a todos. A preocupação com o que iriam falar dele, já que a profecia não aconteceu. Ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Às vezes estamos mais preocupados com a nossa imagem do que com a soberania de Deus. Deus disse para Jonas que caso houvesse arrependimento, ou melhor, Deus não disse para Jonas que caso houvesse arrependimento, dos moradores de Nínive, ele continuaria com o mesmo propósito de fazer a justiça. Não foi isso que Deus disse para Jonas. Ele falou apenas o que ia acontecer há 40 dias depois, mas ele não disse para Jonas. Ou melhor, há 3 dias depois. Mas ele não disse para Jonas que ele não iria voltar atrás caso aquele povo se convertesse, né? O fato de Deus julgar, Deus dizer que nós vamos ter uma consequência, não significa que Deus vai fazer o que ele está falando. Ele pode cumprir isso, sim, mas ele espera que a gente se dê conta. Se eu tenho sonho de revelação, se eu descubro que eu estou errado, se Deus está me dando revelação ou sonhos, ou anunciando através de profecia, ou através de alguma pessoa, uma mensagem ele está me dando, e eu não estou me dando conta de que eu posso mudar a minha vida, eu posso me humilhar, eu posso me arrepender, eu posso me cuidar, né? Tem pessoa que ela recebe o diagnóstico, ela está doente, ela se joga, não quer mais saber da vida, aí vai morrer. Mas se a pessoa se esforça, eu vou viver, se eu só tenho 10 dias para viver, vou viver intensamente, vou aproveitar esses 10 dias, já que a morte vai acontecer.
né? E eu não sei o que vai ser do outro lado. Então compete a mim me humilhar, me arrepender e deixar de ser uma pessoa arrogante, presunçosa e orgulhosa. Olha a reação do ninivita. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega entre eles a pregação que eu te disse. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiam-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou até o rei de Nínive e levantou do seu trono e tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco, assentou-se sobre cinza. Quem sabe, dizia ele, se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus não fez mais o mal que tinha dito que faria. Jonas capítulo 3. Veja que Deus não mudou por acaso, Deus não parou de fazer por acaso. Toda uma população foi ao pé do Senhor, toda uma população se humilhou. E olha que ele não serviu ao Deus dos céus, ao Deus de Jonas, mas pela presença de Jonas ali, com aquele saindo de dentro do ventre do peixe e proclamando uma palavra dessa, fez com que eles se convertessem. Ou seja, Deus usou a própria desobediência e rebeldia de Jonas para enfatizar a necessidade dos ninivitas se humilharem diante dele. Porque Deus, diferente de nós, ele tem mensagens que nós só vamos percebê-las se nós dermos atenção. Então, que vamos prestando atenção e obedecendo e se humilhando, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos ao Senhor. Ore comigo, se humilhe aos pés do Senhor, deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus abençoar a tua família. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti para Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. O Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus de piedade, o Senhor é um Deus de favor divino, o Senhor é um Deus que não abandona, o Senhor é um Deus poderoso, forte e corajoso, o Senhor é um Deus compassivo e piedoso. E por isso, Senhor, nós temos esperança a falar contigo, meu Pai. Nós não merecemos o que pedimos. Nós não somos dignos que o Senhor nos dê atenção. O Senhor não tem obrigação nenhuma conosco se nós estamos falhando, pecando, negligenciando, mentindo, roubando. Se nós estivermos errados, Senhor, o Senhor não tem por que dar atenção a pecador. Mas diz a tua palavra que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Pai de muitas misericórdias, aqui estou eu diante de Ti, clamando nesta madrugada. Eu não sei que horas as pessoas vão ouvir esta oração, mas nós estamos, Senhor, entrando já para a terceira hora, Senhor, da madrugada, mas estamos diante de Ti, Senhor, clamando, buscando, pedindo, porque o Senhor é poderoso para desfazer todas as obras do mal, ajudar as pessoas, socorrer as pessoas que estão nos hospitais agora. Às vezes não tem nem ninguém, só foram jogadas lá, ou pegadas, Senhor, por um acidente, ou porque estavam abandonadas, e alguém só gritou por socorro, mas essa pessoa está sozinha, desamparada, não tem familiar, mas o Senhor é a nossa família, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é quem cuida de nós. Por isso eu te clamo, Senhor, por todos os hospitais, até mesmo por aqueles que estão presos injustamente, Pai. Por aqueles que foram presos injustamente. Não foi só no 8 de janeiro, Senhor, foi em todos os tempos, em todas as histórias. Pessoas que estão cumprindo pena de 30 anos, 40 anos, sem ter feito o que as pessoas foram acusadas, Senhor. Porque a nossa justiça é falha. A nossa justiça, Senhor, ela não é pela razão principal. Ela tem feito muita ação, Senhor, que contraria a tua santidade.
Infelizmente, Senhor, o que prevalece é o ódio das pessoas, é a vingança das pessoas. Assim como Jonas, Senhor, que estava mais disposto a ver aquela cidade subvertida, a ver o Senhor cair sobre aquela cidade em 3 dias e destruir aquela cidade. Mas o Senhor queria era a salvação daquele povo. O Senhor queria era a libertação daquele povo. O Senhor queria que aquele povo reconhecesse que sem o Senhor eles não eram nada e que eles precisavam de Ti. Aqueles ninivitas, Senhor, precisavam de Ti. Aquelas famílias, aquelas crianças, aquele rei, todos se jogaram aos Teus pés, se humilhando, buscando a Sua face. Quem dera, Senhor, que nós hoje fizéssemos o mesmo que os ninivitas fizeram. Oraram, clamaram, choraram, pediram perdão, pediram socorro, se arrependeram dos seus pecados, se humilharam aos teus pés. Quem dera, meu Pai, que hoje todos nós estivéssemos arrependidos dos nossos pensamentos malignos, dos nossos propósitos, Senhor, ofensivos, das nossas atitudes de ignorância, do nosso desrespeito à tua santidade. Pai, quem dera que nós estivéssemos dispostos a deixar os nossos pecados, a deixar o vício, a deixar a ladroagem, a deixar a corrupção, a deixar, Senhor, a maledicência, a deixar o desejo de morte, o homicídio, a vingança e a buscar a paz, Senhor. A tua palavra diz: procure a paz e siga-me, e siga. A tua palavra diz que nós devemos nos afastar do mal e fazer o que é bom, Senhor. Então, em nome de Jesus, escuta a minha oração por essa família, por essa pessoa que está escutando, Senhor, por essa pessoa que está recebendo essa oração ao seu lar, quem sabe ao seu computador ou diante do seu celular. Pai, eu não sei como esta mensagem está chegando a este coração, esta oração, Pai, mas eu te peço que ela chegue diante do teu trono e ela atenda essas famílias, ela atenda essas pessoas, ela socorra o meu país, ela socorra o meu estado, ela socorra o meu município. O Senhor atente para o meu bairro, o Senhor veja os moradores da minha rua, o Senhor veja os meus vizinhos, o Senhor veja os meus filhos e filhas, meus primos, sobrinhos, meus irmãos e irmãs, meus tios e tias, irmãos. Senhor, opera grandemente, Senhor. Opera satisfatoriamente na vida dessas pessoas que se humilham, que se arrependem, que se jogam diante de Ti e pedem perdão, Senhor. Assim eu te peço que o Senhor abençoe cada vida, cure, sare, liberte, faça uma grande obra de transformação e opere, Senhor, maravilhosamente em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. As ondas passam por cima de mim, dizendo: estou num profundo, mas me veja aqui. Dizendo: no coração dos mares estou. Dizendo: mas até aqui me escutas, ó Senhor. E vendo o Senhor o arrependimento, a humilhação, deu ordens ao grande peixe então. Quero meu servo livre, livre, vivo, vivo para mim. Eu ainda vou te usar, minha vontade tu farás, te prepara. Não adianta